Olá, seja bem-vindo ao Medic Academy, seu ponto de encontro com a inovação cirúrgica. Hoje nosso foco é em procedimentos bem comuns, como tenólises, neurólises, fasciotomias. São intervenções importantes para aliviar a dor, restaurar a função. Exatamente. E a gente sabe, que apesar de importantes, o pós-operatório às vezes pode ser um desafio. A dor, o inchaço, o tempo mesmo de recuperação, tudo isso impacta bastante a vida do paciente. Por isso que sempre se busca, assim, abordagens que consigam minimizar esses fatores, né? E é justamente aí que entra a tecnologia que a gente vai discutir hoje, o kit Cânulas Retroblade. Vamos entender melhor como ele funciona e o que ele pode trazer de diferente. Para começar, então, o que é exatamente esse kit? E para quais situações ele é indicado, segundo o que diz o fabricante? Certo. Olha, o kit Cânulas Retroblade é um dispositivo médico estéreo de uso único. Ele é classificado como classe de risco 2. E as indicações que constam lá na instrução de uso incluem, por exemplo, liberação de túneis osteofibrosos, pensa no túnel do carpo, né? Fasciotomias, tipo a plantar ou para síndrome compartimental, também neurólises para descomprimir nervos, tenólises para liberar tendões que estão aderidos e até outros procedimentos como transposição de nervos, transferências de tendão, mas é super importante reforçar, o uso é exclusivo para profissionais de saúde que são habilitados na técnica, tá? Entendido, faz todo sentido. E do que ele é composto? O que vem dentro desse kit? Quais são as peças? O kit tem dois componentes principais. Os dois são feitos de aço inoxidável cirúrgico e isso é bem importante, são sonovisíveis, ou seja, o ultrassom consegue enxergar eles muito bem. O primeiro componente é a lâmina Retroblade. Ela tem um design específico para cortar no movimento de retirada, sabe? É o que a gente chama de corte retrógrado. E o segundo é o guia sonovisível. É uma cânula com uma pontinha mais arredondada, romba, que serve para dissecar os tecidos com cuidado e para guiar a lâmina depois. Ah, e ele tem também um pequeno elevador na ponta que ajuda a posicionar a lâmina e depois a ejetar ela. Interessante. Sonovisível corte retrógrado. Como é que isso funciona na prática cirúrgica? Consegue dar uma ideia simplificada do procedimento para a gente? Consigo sim. A palavra-chave aqui é precisão, mas guiada por imagem. Funciona mais ou menos assim. O cirurgião faz uma incisão bem pequena na pele, aí, por essa incisão, ele insere o guia sonovisível e, com a ajuda do ultrassom, o tempo todo, ele vai navegando com a ponta romba do guia por entre os tecidos. Ele vai afastando com cuidado as estruturas delicadas até chegar exatamente na camada ou na estrutura que precisa ser liberada. Pode ser uma fáscia mais grossa, um tendão com aderência, um nervo comprimido. O ultrassom confirma. Ok, o guia está no lugar certo. Ok, o guia tá lá, posicionado direitinho, o ultrassom confirmou. E aí, como entra a lâmina? Aí entra a lâmina Retroblade. Ela é inserida por dentro do guia sonovisível, que já está lá posicionado, e o corte da estrutura que precisa ser liberada é feito quando se puxa a lâmina de volta em direção à pele, à incisão inicial. É o corte retrógrado. E, de novo, todo esse movimento de corte é acompanhado visualmente pelo ultrassom em tempo real. Isso permite uma liberação muito, muito controlada só onde precisa mesmo. Entendi. Essa visualização contínua pelo ultrassom parece ser o pulo do gato, né? Quais são as vantagens que essa abordagem busca oferecer? Olha, o ponto central é justamente essa combinação. O corte retrógrado, que já é preciso, junto com essa orientação pelo ultrassom o tempo todo. A intenção é muito clara: liberar só aquela estrutura que está causando problema, mas tentando perturbar o mínimo possível os tecidos saudáveis que estão ali em volta, como vasos, nervos. A ideia é buscar uma redução do trauma nos tecidos, sabe? Comparado talvez com abordagens que precisam de uma abertura maior. E essa redução do trauma tecidual, qual o impacto que se espera para a recuperação do paciente? Existem estudos, evidências que apontam nessa direção? Então, as instruções do kit em si focam mais na parte técnica, em como usar o dispositivo.
Mas o princípio de reduzir o trauma usando ultrassom, esse sim é bem estudado. Tem um exemplo interessante, apesar de ser em outra área, que é um ensaio clínico randomizado sobre a liberação do túnel do carpo. Eles compararam a técnica guiada por ultrassom, com uma incisão mínima tipo 1 milímetro, com a técnica mini aberta, que usa uma incisão de uns 2 centímetros. Ah, interessante essa comparação. E o que ela mostrou de relevante? Quais foram os achados? Olha, os resultados foram bem notáveis. Os pacientes que fizeram a técnica guiada por ultrassom tiveram uma recuperação funcional medida por um score chamado Quick Dash, bem mais rápida nos primeiros 6 meses. Eles precisaram de analgésico por muito menos tempo. Foi uma média de 2 dias contra quase 13 dias no outro grupo. Recuperaram a mobilidade do punho mais cedo e, o que é super importante para o paciente, voltaram para as atividades normais para o trabalho em média 5 vezes mais rápido. Algo como 5 dias contra 25 dias. E a dor logo depois da cirurgia também foi menor nas primeiras semanas para esse grupo. Puxa, são diferenças bem expressivas mesmo. Embora seja um estudo específico do túnel do carpo, como você disse, ele ilustra bem o potencial benefício de você preservar mais os tecidos com essa ajuda do ultrassom, certo? Exatamente, a lógica por trás é essa. Se você consegue fazer a liberação necessária, vendo diretamente o que está fazendo, preservando as camadas mais superficiais, as estruturas vizinhas, a resposta inflamatória tende a ser menor. Com isso, a dor diminui e a reabilitação pode ser mais rápida. A hipótese é que esse mesmo princípio, essa redução do trauma tecidual, se aplique quando se usa o retroblade para fazer tenólises, neurólises, fasciotomias e que isso resulte, então, numa melhor funcionalidade, numa melhor qualidade de vida para o paciente depois desses procedimentos. Então, para a gente resumir a ideia principal, o kit Cânulas Retroblade surge como uma ferramenta que combina a orientação por ultrassom com um corte retrógrado, para fazer liberações de tecidos de forma precisa, apostando nessa redução do trauma tecidual como um caminho para uma recuperação que tem o potencial de ser mais rápida e mais confortável para o paciente. É isso? Perfeito, é exatamente isso. Ele se alinha muito bem com uma tendência forte na cirurgia hoje em dia, que é buscar a máxima precisão, a mínima agressão aos tecidos e, claro, a melhor experiência possível para o paciente no pós-operatório. Muito bom! Para os profissionais de saúde que nos acompanham e talvez tenham ficado interessados em se aprofundar mais nos detalhes técnicos do kit Cânulas Retroblade, a recomendação é buscar informações direto com o fabricante ou com seus representantes autorizados. E continue conosco aqui no Med Academy para mais discussões sobre as inovações que estão moldando o futuro da cirurgia e também do tratamento da dor. Agradecemos muito a sua companhia e até breve.